Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu estava ali agora dormindo e o Senhor Jesus estava ministrando uma palavra no meu coração. Eu estava passando por uma mardorna, quase que no período de acordar. Deus começou a ministrar algo no meu coração. Eu queria transmitir o que Deus transmitiu no meu coração para o seu coração. Eu estou querendo, ultimamente, eu estou querendo muito, mas muito mesmo, ser um facilitador da palavra de Deus. Eu estou querendo ser um agente de milagre. Estou querendo viver milagres. A minha vida toda eu passei de uma maneira, mas agora eu estou querendo viver de outra maneira. Eu estou querendo anunciar a mensagem de Deus. Muitas das vezes Deus me transmitiu muitas mensagens e eu fiquei calado. Não compartilhei isso com ninguém. Estava sendo como uma lagoa que só empoça tudo. Estava guardando tudo para mim mesmo. Não estava sendo como o rio que passa sobre cidades e cidades e compartilhando. Então eu quero compartilhar o que Deus estava ministrando no meu coração ali, pouco antes de eu acordar. Deus ele começou a me lembrar que há muito tempo atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, eu trabalhei em uma oficina de pedra, uma loja de pedras preciosas. E nesse período, há mais de 20 anos atrás, eu comecei a aprender algo, fiquei lá poucos meses e Deus veio trazendo isso tudo à tona na minha mente hoje. Deus ele estava dizendo assim para mim, eu deitado ali, ele estava dizendo que uma pedra bruta, para ela ficar uma pedra preciosa, linda, que todo mundo deseja e que todo mundo quer essa pedra, ela tem alguns tipos de processo. E Deus estava falando no meu coração que esses processos são: primeiro, ela bruta. Quando ela sai da rocha, ela bruta. Ninguém quer ela. Quando ela sai da lama, ninguém quer, porque ela está feia, está sem valor. Então, automaticamente, muitas pessoas que não conhecem, não entendem de pedra, se pegam uma pedra rara, uma pedra preciosa, e está com ela ali nas suas mãos, mas ela não está trabalhada, ele vai jogar fora. Para ele não vai ter serventia nenhuma, não vai ter valor nenhum. Mas na mão de um pedrista, na mão de alguém que conhece, essa pedra vai ter um valor. Então, o primeiro processo que eu pude aprender lá, eu estava tentando lembrar sobre os processos e Deus falou: não, você vai falar dessa maneira, que seria o processo do corte para tirar a impureza dela, tirar aqueles pedaços que não prestam, aquelas coisas ruins. Assim é na sua vida. Às vezes você passou por esse, ou está passando por esse período de corte, esse período que automaticamente você está perdendo pedaços de você, está ficando para trás, coisas que não têm valor. Aí o segundo processo que eu pude entender nessa pedra seria que depois dela passar pelos cortes, de tirar as impurezas, o que não presta dela, ela começa a ganhar uma forma em uma outra máquina. E quando ela começa a ganhar essa forma, ela começa a perder as marcas que ficaram da marca de corte e começa a ganhar marcas novas. E depois disso, ela vai sendo separada em filete, em rodízio, e isso ela vai ganhando uma forma. Aí, após ela fazer isso tudo, ela vai ser polida. E ela ser polida, ela vai ganhar o brilho. Sabe o que Deus estava falando comigo? Que as marcas do seu sofrimento, aquilo que você sofreu, é aquilo que ele vai pegar e vai usar para fazer você ver outras pessoas, para outras pessoas poderem ver e de admirarem a beleza, admirarem o brilho, aquela coisa bacana. Porque quando você pega ela, que ela já está toda polida, são os filetes e as facetas dela, quando você vira, que ela vai dar aquele destaque. É na sua ferida, é na sua dor. Eu não sei o que você passou. É nessa dor que Deus vai fazer outras pessoas olharem e desejar ser igual a você. Talvez você passou na sua vida por um estupro quando era criança, mas isso é uma marca que ficou lá atrás, mas é dessa marca que Deus vai pegar e vai moldando. É dessa marca que Deus vai pegar e vai fazer o seu ministério. Quantas pessoas tem que também já passou por isso e está precisando ser curada? Você passou. Você pode ser um agente de cura na vida de quem está precisando. Então essas marcas que veio vindo do corte, da formação,
Essas marcas que foram vindo é para que essas marcas no final façam toda a diferença. Você pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Na vida de alguém que um dia já foi drogado, talvez você hoje já foi liberto, talvez hoje você já tem capacidade para estar pregando, para estar falando para aquela pessoa que um dia foi, que um dia está perdido. Então é nessas marcas que Deus vai levantar seu ministério. Então eu fiquei perguntando para mim mesmo, Deus, mas eu vou falar isso para o teu povo? E o que eu vou dizer para eles? Aí Deus estava falando no meu coração, fala sobre Jeremias. Quando eu mandei Jeremias descer a casa do oleiro, a palavra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa, eu amo a palavra de Deus, ela é perfeita. E a palavra do Senhor, ela está em Jeremias 18. Vamos ler para a gente entender o que a gente vamos falar aqui hoje? Jeremias 18, de 1 ao 6, que é uma passagem muito linda, eu creio que muitos já conhecem, que fala assim, ó, o Senhor Deus disse, desça a casa do oleiro, onde fazem pote de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com as mãos sobre o barro e sobre uma roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo ficava bom, ele pegava o barro e fazia o outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer o mesmo com o povo de Israel? O mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Eu sou o Senhor quem está falando. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Eu comecei a imaginar sobre o barro e sobre o processo do barro para ele se tornar vaso. Você é um vaso, mas você passou por vários processos. E esses processos eu quero chamar de projeto de vida. Deus colocou isso no meu coração, projeto de vida. Quando você for falar, fala que isso é um projeto de vida. E de fato, isso era o projeto de vida de Deus. Deus, ele antes de fazer você, ele projetou você lá no céu. Você não é obra por acaso, não. Você não veio esse mundo por acidente. E pensando sobre isso, eu escrevi algumas fases que o vaso ele pode escolher, que ele possa sofrer, na verdade, para ele chegar à excelência perfeita. A primeira fase do barro é a escolha. Eu fiz uma pesquisa bem rápida aqui na internet aqui sobre isso. Existe mais de 200 tipos de barro. Apenas 8 deles é usado para fazer um vaso. Só 8 dá. Não estou dizendo que você seja um barro, porque às vezes, talvez você vai entender assim, mas então eu estou fora dessa, eu não posso ser escolhido. Talvez você não foi um vaso escolhido, um barro escolhido para ser um vaso, mas você tem muitas outras utilidades. Eu quero falar do vaso do barro. E você sendo esse vaso, eu quero falar sobre você. Primeiro processo é da escolha. No meio de 200 tipos de barro, Deus escolheu um. Deus escolheu você. E nesse processo da escolha, ele vai lá pegar o barro, vai se separar dentro dos outros. E nesse período ele vai peneirar o barro, ele vai amassar e daquela poeira ali ele vai fazer se tornar uma liga para o vaso começar a dar sentido. Nesse primeiro processo ele vai peneirar tirando as raízes de árvores, vão tirar os pedregulhos, vão tirar aquilo que não presta. Talvez você esteja nesse primeiro período, nesse primeiro tópico, de ser peneirado, de ser separado. Talvez você está sendo separado dentre outras pessoas e talvez você não está entendendo, mas como assim? Eu tinha tantos amigos, eu conhecia tantas pessoas, eu andava, eu tinha com quem sair os finais de semana e talvez você já não está tendo mais. Esse é um período que Deus está te separando. Ele está te separando porque você foi separado para algo importante, usado para algo que outro jamais poderia ser usado. Depois vem o segundo processo. Esse segundo processo, às vezes vai doer um pouco. Na verdade, todos os processos vão doer um pouco. O segundo processo é o processo do pisamento. Depois que o vaso ele é separado, virado poeira, tirado as pedras, as coisas que não prestam, ele é colocado ali para ficar separado junto com água e depois ele vai ser pisado. Para que ele vai ser pisado?
Eu fiquei pensando nisso e dando uma olhada. Ele vai ser pisado para tirar todas as impurezas. Ele vai ser pisado para tirar todo o ar dele. Ou seja, esse período de pisamento dói, machuca. Às vezes você vai achar assim, nossa, mas eu estou sendo tão pisado, eu estou sendo tão humilhado. Você sabe por que você está sendo pisado nesse segundo processo? Você está sendo pisado para você perder a sua vaidade, a sua avareza, a sua arrogância e dezenas de outras coisas que vai fazer com que você não seja esse vaso perfeito. E nesse processo, você vai ficar de molho, você vai ficar se separado para nesse processo você de separação, não é que você está só, não é que você foi abandonado ou esquecido, mas é esse período é que você está ganhando liga. E esse período de liga é um período que você vai estar mais resistente. Talvez hoje você não entenda, porque você está passando por isso ou por aquilo, mas você está no período de ganhando liga. Eu não sei qual processo do vaso você está. Depois vem o processo que é um processo da mistura. Eu li na internet, mas eu olhei e não compreendi muito bem. Mas é o processo onde que o barro, ele depois que ele é tirado do meio, separado, pisado, ele é colocado coisas nele para ficar mais forte, que são pedras trituradas, cerâmicas e palha pura. Eu não entendi o porquê da palha pura, mas é para ganhar mais resistência. Deus, ele está te dando mais resistência. Deus, ele está te fazendo uma pessoa mais forte. Não fica pensando que o processo está doendo, que o processo está machucando. Não. Deus, ele quer te fazer mais forte, ele quer te fazer resistente. Ele quer te fazer a liga mais forte para que não seja trincado, para que não seja quebrado. Depois vem o quarto passo. E o quarto passo é algo assim, algo fantástico. É algo que aconteceu primeiramente no céu. Que é onde que o oleiro pega o barro, já separado, mais resistente, mais forte, com a liga boa, com a liga que ele desejou que chegasse naquele ponto, e vai colocar em uma forma sobre uma roda, a qual ele vai começar a modelar. E detalhe do vaso, eu estava vendo um vídeo sobre o vaso ele começa a ser modelado de dentro para fora. Ele não é modelado de fora para dentro. Talvez na sua vida, tudo está mudando por dentro. E você não está entendendo, nossa, mas eu era desse jeito, eu nasci assim, mas dentro de mim tem algo queimando. Porque o oleiro está te mudando. O oleiro está transformando a sua vida. Você está nas mãos do oleiro. Eu tenho uma notícia para me te dar. Você é o único ser no mundo que tem a digital de Deus. Você tem a digital do próprio Deus dentro de você. Então você é pequeno Cristo aqui na terra, anunciando a mensagem de Deus. Você, todos os seres humanos que existem, tem a digital de Deus. E nessa digital a gente tem que saber que a gente tem uma identidade, a gente tem um dono. E você é filho de Deus. Então ele está te moldando. Se está doendo, você está entrando em conflito com você mesmo, não preocupa não. Não preocupa porque o oleiro ele está transformando a sua vida. Ele está transformando de dentro para fora. Você vai ser uma pessoa melhor. Você está ganhando a forma de Deus. Nesse período, Deus ele dá a forma que ele quer. E depois desse período, você pronto, você já ganhou a forma. Ele vai pegar e vai fazer em você algo fantástico. Ele vai de novo te deixar separado. Talvez você vai falar assim, Deus, mas eu vou separar de novo. Sim, ele vai te deixar separado por um período, eu estava pesquisando, período mínimo de 7 dias, para ele secar-se por completo, para depois, antes dele secar, porque ele tem um outro processo, que é o processo da fornalha. Depois de você ficar lá 7 dias secando, você vai entrar no processo da fornalha. Meu querido, tem uma notícia para te dar. Não estou querendo te assustar ou fazer algo você ficar com medo. Mas se você achou que todos esses períodos, de ser separado, triturado, de ser misturado, pisado, de ser moldado por Deus, você achou que todos esses períodos foram difíceis? Existe o período que eu achei que ele é o mais difícil de todos. É o período que o vaso ele tem que passar pelo fogo.
É o período que no fogo ele vai ganhar no forno ele vai ganhar mais resistência. Quanto mais tempo no forno ele ficar, ele vai ganhar mais resistência e vai ficar mais bonito. Só que tem um detalhe nesse período desse fogo. Aqui é o teste final para você ser fogo, para você ser vaso. Você vai passar uma prova de fogo. Que prova é essa? Eu não sei. Eu não sei da sua vida, eu não sei da sua história, eu não sei o que você está vivendo, mas esse período de fogo, se você quebrar, se você trincar, vai voltar lá no início. Quantas pessoas nos dias de hoje, que um dia já foi vaso usado e hoje está quebrado, porque no período do fogo ele foi achado o defeito. E para nós entrarmos no céu, para nós morarmos com Deus, nós vamos ter que passar por esses períodos. Jesus, o fogo de Jesus, o período de fogo de Jesus foi a cruz do Calvário, a salvação da humanidade, cruz do Calvário. Então, nesse período de fogo, não se preocupa não, porque Deus ele está contigo, Deus ele é o fogo. E quanto mais fogo tiver, mais bonito esse vaso vai ficar, mais resistente ele vai ficar. Então essa prova de fogo que você está passando, ou que você vai passar, eu não sei qual processo você se encontra, é para mostrar que você vai se tornar mais forte. Deus ele sabe que você vai conseguir. Ele antes disso, ele já te moldou, então fica tranquilo. Você passou por todos os processos, doeu, mas vai valer a pena, porque o vaso, ele pode ser carregado as melhores essências do mundo, os melhores perfumes. Eles podem ser carregados algo para ser entregue aos reis. Você pode servir ao Rei dos Reis. Você é vaso escolhido por Deus. E Deus ele te moldou justamente para isso. Esse processo, ele transformou a sua vida. Ele tem feito algo em você. Eu nesse período eu quero encerrar a mensagem porque ela vai para não ficar muito longa, mas eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem tocou em você, eu quero que você compartilhe ela com as outras pessoas. Eu quero que você até mesmo curta o vídeo. Eu estou falando isso não é por causa de curtição para me ter vários seguidores no YouTube, não. A minha oração que eu fiz quando eu levantei a Deus, eu falei assim, Deus, eu quero que essa mensagem, ela chegue ao coração de quem precisa. Talvez você conheça alguém que não está sabendo qual é o seu valor. Talvez você tenha um primo, um tio, uma mãe, um pai, um irmão, não sei, um colega, que precisa ouvir que ele é importante, que a vida dele não passa apenas de alguns pedregulhos, mas que a vida dele tem um valor, que a vida dele ela tem uma importância. Talvez tenha alguém que precisa ouvir essa mensagem, então compartilhe essa mensagem, deixe o seu like. Isso é para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante e a gente possa estar sim publicando mais conteúdos desse tipo. E eu sempre pedi a Deus uma coisa. Desde quando eu era criança, eu sempre pedi a Deus uma coisa. Que eu não queria apenas ser reconhecido pelos homens, eu queria ser reconhecido por Deus. Eu queria pregar a palavra dele. Então Deus colocou isso ao meu coração e por muitas das vezes eu fiquei calado. Eu não tive coragem de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu estou querendo compartilhar com você. Compartilhe com mais um. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família. Muito obrigado por você estar assistindo até agora. Que Deus ele faça com que os seus planos e os seus projetos dê certo. Você tem a digital de Deus. Você está nas mãos de Deus. E Deus ele quer te usar. Seja um vaso para a honra de Deus. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe.